Bom, pessoal, vamos lá. Continuando aqui o nosso assunto de soluções e medidas de concentração, uma coisa que é muito frequente de a gente ter que fazer são transformações de medidas de concentração. Bom, por que isso é muito comum? Porque, né, como já disse, o lema do canal é o lema das aulas, né? Nem tudo são flores nessa vida. E muitas vezes vai acontecer de você receber uma solução numa determinada medida de concentração e você precisar fazer uma análise em uma outra medida de concentração. Para isso, então, a gente precisa saber transformar uma medida na outra. Então, relembrando aqui as nossas medidas de concentração, a gente tem aqui a concentração comum, que é massa de soluto por volume de solução. O título, né, ou porcentagem em massa, que é massa de soluto por massa de solução. E a gente tem também a concentração molar, que é número de mols do soluto por volume da solução, ou número de massa do soluto por massa molar do soluto, volume da solução. Bom, existem algumas técnicas para a gente fazer isso. Você pode fazer milhões de regras de 3 e pensar e analisar, etc. Mas eu gostaria que a gente analisasse uma coisa para nos ajudar a fazer esse processo. Nos 3 casos, aparece um componente em comum. Quem é esse componente comum? Massa do soluto, massa do soluto, massa do soluto. E nós podemos, então, dizer que a massa do soluto é igual nos 3 casos. Né? No primeiro caso, é concentração vezes volume. No segundo caso, a gente pode passar a massa multiplicando aqui, e vai ser o quê? Título vezes massa, ou massa vezes título. E aqui, nesse último caso, a gente viu que vai ser molaridade, massa molar de soluto e volume. Então, vamos começar então a nossa dedução dessa forma. Então, eu vou dizer despretensiosamente que a massa do soluto é igual à massa do soluto, que é igual à massa do soluto. Beleza? Tranquilo, né? No caso da concentração comum, o que é a massa de soluto? É C vezes V. No caso do título, é M vezes tal. E no caso da molaridade, é M fresco, M1, V. Muito bem. Essa fórmula ela já talvez ajude alguma coisa, mas se você notar, eu tenho volume sobrando, né? Então eu quero sumir com esse volume. Então eu vou passar dividindo o volume nos 3 membros. Então, dividir por volume, e aqui eu vou, de maneira bastante esperta, dividir a massa por o volume. Se você lembrar lá do seu passado, massa por volume é uma outra grandeza. Que grandeza é essa? A densidade. Densidade é massa por volume. Nesse caso, massa de solução por volume de solução. Então, quem é este fulano aqui? Este fulano nada mais é do que a densidade. Então, aqui corta, dá 1. Aqui corta, dá 1. Aqui massa por volume vai dar densidade. Resultado final, então. Concentração é densidade vezes o título, que é igual a molaridade massa molar. E essa, então, vai ser a nossa fórmula para transformação de medidas de concentração. Essa fórmula tem um nome para você decorar mais facilmente, que é cadete Maria
mole. Então, o nome da nossa fórmula é... Eita, o T ficou igual a nariz aqui. Cadete Maria Mole. Então, cadete Maria Mole. Tá? Então, grave o cadete Maria Mole, porque ele vai te ajudar muito. Bom, agora, o cadete Maria Mole é uma fórmula maravilhosa, vai ajudar a gente pra caramba, mas a gente tem um pequeno cuidado. Que cuidado é esse? As unidades. Bom, se a gente for analisar aqui, unidade de concentração comum é o quê? Grama por litro. Então, unidade padrão aqui, grama por litro. Lá na outra ponta, a unidade de concentração molar, a gente sabe que é mol por litro e que a unidade da massa molar é grama por mol. Então, eu corto mol com mol, sobra grama por litro também. Muito bem. Título, a gente sabe que é adimensional. O título não tem unidade. Logo, se aqui é grama por litro, aqui é grama por litro, aqui não tem unidade, a minha densidade, ela precisa estar em qual unidade? Ela precisa estar também em gramas por litro. Por que isso é um problema? A maioria das vezes, a densidade vai vir para a gente na unidade grama por ml ou quilograma por metro cúbico. Muito dificilmente ela vai vir direto aí em grama por litro. Às vezes ela vem em quilograma por litro. Então a gente sempre vai ter que transformar. Vai vir uma determinada unidade e eu vou transformar para grama por litro. O mais comum é grama por ml, então vamos fazer um exemplo aqui com grama por ml. Bom, vamos lá. A densidade mais famosa da história do universo é a densidade da água, que é 1 grama por ml. Eu preciso transformar isso agora em grama por litro. E eu sei que 1 litro são quantos ml? 1000 ml. Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 1000 ml, nós sabemos que dá 1 litro, que é o que a gente quer. Só que eu não posso simplesmente multiplicar só embaixo. Eu tenho que multiplicar em cima também. Então, isso aqui vai dar 1000 em cima, 1000 embaixo. Só que o 1000 de baixo vira 1 litro e aqui em cima a gente vai multiplicar. Densidade resultante aqui vai dar, então, 1000 grama por litro. Então, a gente já pode ter uma ideia aí que toda vez que tiver em grama por ml, eu vou multiplicar por 1000 em cima e embaixo, vai formar 1 litro aqui no 1000 ml. E, no fim, o meu valor, né, numérico aqui, vai ser multiplicado por 1000 para eu sair de grama por ml para chegar em grama por litro. Essa é a conversão mais comum que a gente vai usar, mas, porém, contudo, podem vir outras. E aí, detalhe importante, o cadete Maria Mole, ele é, na verdade, 3 fórmulas em uma. Por quê? Eu posso dizer que concentração é densidade vezes título, opção número 1. Posso dizer que densidade vezes título é concentração molar vezes massa molar, fórmula número 2. Ou eu posso dizer que concentração comum, né, concentração, é concentração molar vezes a massa molar. Então, essas 3 fórmulas estão aí dentro e por isso que é uma fórmula tão bacana da gente decorar, tá? Então, formalizando aqui do lado, a gente então tem 3 fórmulas. Fórmula número 1, concentração, densidade vezes título. Fórmula número 2, densidade vezes título é concentração molar, massa molar. E a fórmula número 3 é concentração molar, massa molar. Então, essas 3 fórmulas estão aí dentro do cadete Maria Mole e vão cobrir, então, as transformações que a gente precisar fazer. Beleza, explicação feita sobre as transformações de medida, vamos para a prática. Primeiro, quais são os exercícios da lista que a gente tem sobre esse assunto? São 4 exercícios que são só sobre isso, tem um ou outro que envolve isso também. Então, quem são os exercícios?
os exercícios 16 e 17, que eles são praticamente idênticos. Os exercícios 31, né? E exercício 33, tá? Então, eles vão ser diretamente sobre transformações de concentração. Nessa aula, a gente vai fazer, então, o 16 e o 31. Então, vamos começar lá pelo exercício 16. Bom, vamos desmembrar aqui o exercício 16. O vinagre é uma solução de aproximadamente 7% em massa de ácido acético. Porcentagem em massa é a mesma coisa que título. E tem uma densidade de 1 grama por ml, ou 1 grama vezes ml a menos 1. Lembra que essa notação de alguma coisa a menos 1 é uma notação mais elegante. Sabendo, então, que a massa molecular desse ácido é 60 gramas por mol, quantos mols de ácido acético tem-se em 2,4 litros desse vinagre? Bom, aqui, basicamente, ele está pedindo duas coisas. Primeiro, e aí a gente vai fazer as duas juntas. A primeira é, transforma esse título e essa densidade essa densidade e essa massa molar em concentração molar. Opa, onde que a gente vê isso? Transforma esse título, essa densidade e essa massa molar em concentração molar. Então, é a fórmula número 2 aqui do cadete Maria Mole. E depois que você tiver essa concentração molar, me diz quantos mols tem em 2,4 litros dessa solução. Ou seja, me diz quantos mols tem em 2,4 litros dessa solução de concentração que a gente vai descobrir. Então, na verdade, a gente só vai, para agilizar os fatos, pegar nessa fórmula e aqui, onde a gente tem o M fresco, que é o que a gente vai descobrir, a gente vai jogar, então, N1 sobre V, e aí vai fazer todas as contas juntas. Bom, vamos para a prática aqui no papel, para a gente ver o que irá acontecer de verdade. Bom, exercício de número 16. Informações que o exercício me deu. E aí, as transformações que a gente tem que fazer. Primeiro, ele me deu título, porcentagem em massa é a mesma coisa que título, e ele disse que esse meu título é igual a 7%. Porcentagem é unidade de medida? Não, é maneira de representar. Então, é 7 dividido por 100 ou 0,07. Muito bem. O que mais que ele nos deu? Ele nos deu uma densidade que está em grama por ml, densidade 1 grama por ml. Sei que eu preciso que ela esteja em grama por litro, então vou multiplicar por 1000 em cima e embaixo, porque eu sei que 1000 ml dá 1 litro. Logo, isso aqui vai dar o quê? 1000 grama por litro. Muito bem. Ok. O que mais que ele me dá de informação? Ele me dá a massa molar, que são 60 gramas por mol. Então, massa molar, 60 gramas por mol. E ele me dá também uma informação de volume, que são 2,4 litros. Então, volume, 2,4 litros. E ele me pergunta alguma coisa. O que ele está me perguntando? Quantos mols de ácido acético, ou seja, quantos mols de soluto. Então, ele quer saber o N1. Bom, então, como eu disse para vocês, a gente vai usar, então, a fórmula número 2, porque ela está relacionando densidade, título, molaridade e massa molar. Então, densidade vezes título é concentração molar vezes massa molar. Só que eu quero o N1 e eu tenho V. Então, eu vou lembrar que a concentração molar é N1 sobre V e vou jogar aqui na fórmula. Então, densidade vezes título vai ser
N1 sobre V, vezes M1. E aí, quem que a gente quer isolar na paradinha? A gente quer isolar o N1. Então, vamos deixar ele isolado. Passo o V multiplicando, M1 dividindo. N1 vai ser quem? Densidade vezes o título, vezes o volume, dividido por M1. Então, vamos lá. N1 é quem? A densidade é 1000 gramas por litro. O título é quem? 0,07. 0,07. O volume é quem? 2,4 litros. Lembra que o volume não precisou transformar porque ele já estava em litros. 2,4 litros. E a minha massa molar? 60 gramas por mol. Então, 60 gramas por mol. Vamos então aqui às brincadeiras. Então, eu tenho aqui quantas casas após a vírgula? Uma casa, duas casas, três casas. E eu tenho 3 zeros. Então, a gente pode torar com todo mundo. 3 zeros com 3 casas após a vírgula. O que mais que eu posso simplificar? Eu posso simplificar o 24 e o 60 por 6. Então, 60 por 6 dá 10. E 24 por 6 dá 4. Eu poderia continuar simplificando aqui. 4 por 10, né? Daria por 2. Só que isso não me ajudaria em muita coisa, porque eu teria que fazer essa divisão depois. E eu sei fazer divisão por 10 muito facilmente, né? É só correr a vírgula. Então, 7 vezes 4 dá 28. E 28 dividido por 10 eu sei fazer. Quanto que dá 28 dividido por 10? Dá 2,8. Unidade de número de mols é mol. Qual é a alternativa, então, que corresponde a isso? A alternativa é a alternativa B. Então, acho que é a primeira vez que deu B, né? Beleza. B de beleza, né? Agora, vamos, então, para a questão 31. A questão 31, ela é um pouco mais enjoadinha, porque ela envolve algumas outras transformações de unidade e interpretação de texto, mas nada demais. Então, vamos lá, questão 31. A tabela apresentada a seguir representa parte das informações interpretativas do exame de sangue. Então, teste de tolerância à glicose oral. Então, a gente tem aqui os valores. Não vamos ler isso, vamos primeiro ver a interpretação e a gente vê o que acontece. Supondo um paciente que possua diabetes, né, então ele tem diabetes. Onde que tem diabetes? A partir de 126 mg por decilitro. A molaridade de glicose, então deu a fórmula da glicose, em seu sangue em mol por litro, considerando o nível inicial, será de aproximadamente... Tanana. Qual que é o nível inicial? O nível inicial é o primeiro nível que está aparecendo aqui, que é justamente o 126 mg por decilitro. Isso aqui é uma concentração comum, concentração em massa, porque é uma massa de soluto, no caso glicose, por volume de solução, que é o sangue. Mas ela não está na unidade padrão, né? Ela está numa unidade bem bizarra ali, por sinal. E na prática, ela está pedindo para fazer o quê? Que você transforme essa concentração comum em concentração molar. O que a gente vai fazer nesse caso? Eu quero transformar concentração comum em concentração molar. Eu tenho a concentração comum, preciso só ajustar a unidade dela. E eu preciso achar também a massa molar. Eu tenho a massa molar, eu tenho aqui a fórmula molecular. Então, isso vai me ajudar a achar a massa molar. Então, tá resolvido o problema. Então, vamos aqui por partes. Esse é o exercício de número 31. Eu vou usar a fórmula concentração é molaridade vezes a massa molar. E eu quero achar quem? Eu quero achar a molaridade. Então, eu vou dizer que molaridade, que é o M fresco, é concentração dividido por M1. Então, vamos achar primeiro a concentração. Se eu olhar lá na tabelinha, a minha concentração
é 126 mg por decilitro, porque está no nível inicial de diabetes. Diabetes, nível inicial, 126 mg por decilitro. Então, concentração deu 126 mg por decilitro. Eu acabei esquecendo de falar nas outras aulas, mas, gente, em química, determinação da IUPAC, a gente sempre usa o L de litro como maiúsculo. Em física, vocês vão ver que normalmente se usa como minúsculo. Às vezes vai aparecer em minúsculo aqui também. E por que a gente usa o L sempre maiúsculo? Porque o L minúsculo em algumas fontes de computador, ele é igual ao I maiúsculo. Então, para não confundir o L minúsculo com o I maiúsculo, a gente usa sempre o L maiúsculo e fica mais bonitinho também. Bom, eu preciso transformar isso em miligrama por litro. Então, eu vou ter que fazer algumas multiplicações. Bom, em grama por litro. Como que eu transformo miligrama para grama? Então, eu preciso de 1000 miligramas para ter 1 grama. Muito bem. Só que eu não posso simplesmente multiplicar por 1000, eu tenho que dividir por 1000 também. Além disso, eu preciso de 1 litro. E para conseguir 1 litro, eu sei que eu preciso multiplicar por 10 o decilitro, né? Porque o decilitro é 10 a menos, 10 vezes menos. Então, 10 decilitros vai dar 1 litro. E eu também não posso sair desembestado multiplicando por 10. Eu tenho, embaixo eu tenho que multiplicar por 10 em cima também. Então, sobrou o quê? Sobrou um 10 em cima, com 1000 embaixo. Corto um 0 aqui com um 0 aqui. Então, eu, na verdade, estou dividindo isso aqui por 100. Então, vamos lá. Isso aqui no total vai ficar 126 dividido por 100 vai dar 1,26. 1000 miligramas dá 1 grama. Então, grama. 10 decilitros dá 1 litro por litro. Então, estou na unidade certa. Bom, qual que é a segunda coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir qual que é a massa molar da glicose. A glicose é C6H12O6. Isso aqui vai dar quanto? 6 vezes a massa do carbono, que é 12, a gente olha lá na tabela periódica, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. E aqui eu vou ensinar um truquezinho para vocês, para fazer essa conta mais rápido, que é o seguinte. Eu tenho um fator comum aqui a todos as minhas parcelas, né, da soma, que é o fator 6. Né? Então, eu tenho um 6 aqui, descaradamente, um 6 aqui, descaradamente, e eu tenho um 12, que é o quê? 6 vezes 2. Então, eu vou colocar esse fator em evidência e isso vai me ajudar a resolver a conta, diminuir o tamanho das multiplicações. Então, coloquei o 6 em evidência, tirei o 6 daqui, sobrou 12. Tirei o 6 daqui, sobrou 2 vezes 1, que dá 2. Tirei o 6 daqui, sobrou 16. E olha agora a magia. 12 mais 2 dá 14, mais 16 dá 30. E eu sei que 6 vezes 30 dá 180. Então, a minha massa molar da glicose deu 180 gramas por mol. Muito bem. Agora eu tenho a concentração e eu tenho a massa molar da glicose. É só fazer a continha. Bom, a concentração deu 1,26 e a massa molar da glicose deu 180. Antes da gente fazer essa conta, eu vou jogar essa vírgula para fora para ela não atrapalhar a gente muito nas nossas simplificações. Então, vai ser a mesma coisa que 126
vezes 0,01, né? Mesma coisa. Tudo isso aqui dividido por 180. E agora vamos para as simplificações. Será que dá para eu simplificar esse 126? Por 2, dá, né? Mas será que alguma coisa a mais a gente consegue? Então, lembrando lá, regra de divisibilidade por 3. Se eu somar os algarismos e for divisível por 3, a soma, então o número também é. Então, 1 mais 2, 3, mais 6, 9. Então, ele é tanto divisível por 3 quanto por 9. E o de baixo também. 1 mais 8, 9, mais 0, 9. Então, tanto divisível por 3 quanto por 9. Vamos começar de boinha, né? Simplificando por 3. 126 por 3. 12 por 3 dá 4. 6 por 3 dá 2. E embaixo, 180 por 3 dá 60. Opa, 42, eu sei que é 6 vezes 7, então dá para simplificar por 6. 42 por 6 dá 7. E 60 por 6 dá 10. Bom, não tem mais o que simplificar. E aí eu vou fazer o seguinte. O 7 está aqui. E 0,01 dividido por 10 dá o quê? 0,001. Corre mais uma casa, que é a mesma coisa que 7 vezes 10 a menos 3. E a nossa unidade aqui é mol por litro. Muito bem. Será que tem essa opção? Né? Tomara. Então, se a gente for olhar aqui, a opção é a letra D. Bom, pessoal, esses foram os exercícios dessa aula. Você vê que são exercícios que já exigem mais aí da gente mexer com algumas contas. Eu vou lançar na outra semana mais uma aula falando sobre aquelas outras unidades de concentração, são unidades usuais. Então, o que é porcentagem massa-massa, que a gente já viu que é título, mas o que é porcentagem massa-volume, porcentagem volume, o que é ppm, ppb, ppt, então esses detalhezinhos. Então, com isso aí vocês já conseguem explorar vários exercícios da lista. E aí, então, a gente vem para essa aulinha e para começar a falar sobre diluições. Beleza? Fiquem, então, com Deus, bons estudos e até a próxima aula.